Olá, nosso assunto da videoaula de hoje da unidade curricular de sistemas pneumáticos é compressores rotativos. Os objetivos desta videoaula são mostrar o funcionamento, as partes e as características dos compressores rotativos de deslocamento positivo. Os principais encontrados no mercado são os compressores de palheta, os compressores de lóbulos e os compressores de parafusos. E ainda comparar as características entre compressores a fim de auxiliar na seleção. Um resumo de nossa aula de hoje, dentro do tópico produção de ar comprimido, então são esses compressores mencionados. Onde eles estão localizados? Aqui, compressores de deslocamento positivo rotativos. O primeiro modelo que nós vamos analisar é o compressor de palhetas. Ao lado, na figura, nós vemos uma animação que descreve ou que ilustra o funcionamento desse tipo de compressor. Então, ele é formado por um rotor que está localizado de forma excêntrica, ou seja, fora de centro, em relação ao anel externo, que é chamado de anel estator. E devido a essa excentricidade, permite a formação, então, de regiões que nós vamos denominar de células, e essas regiões, à medida em que o rotor gira, elas permitem a entrada do ar na sucção do compressor. Também nas ranhuras feitas no corpo deste rotor, são colocadas esses elementos móveis, uma vez que eles estão soltos, que são as chamadas palhetas. Então, as palhetas ficam soltas aqui dentro, porém, devido à rotação do rotor, a força centrífuga lança as palhetas contra a parede do anel estator. Então, à medida em que ocorre essa rotação, essas células, onde o ar ele fica alojado, ele vai ficar confinado entre as palhetas, o anel estator e o rotor, de modo que elas são deslocadas da região de sucção para a região de descarga. E à medida em que ocorre essa rotação, o volume dessas palhetas vai sendo reduzido até chegar na região de descarga. É isso que a explicação está descrevendo de forma resumida. Aqui nesse slide, nós vemos as fases de trabalho de um compressor de palhetas. Na figura A, nós vemos então o rotor, como as palhetas são alojadas nas ranhuras confeccionadas no corpo desse rotor, que nós vemos a região do eixo, e nós vamos observar na figura B que o próprio rotor ele então está localizado de forma excêntrica em relação ao anel estator, o que permite então a criação dessa região em verde, onde está sendo admitido o ar na entrada do compressor. À medida em que o compressor gira, esse ar que foi admitido a uma pressão atmosférica, ele vai sendo deslocado. A figura em C mostra então essa evolução durante a rotação do rotor. E o ar, então, vai sendo deslocado, e conforme ele vai sendo deslocado, o volume das células vai sendo diminuído, o que já faz com que ocorra um aumento preliminar da pressão do ar comprimido até o ar, na figura D, chegar na linha de descarga. Vamos observar pelo vídeo como funciona. Então, o ar na entrada, na admissão, sendo então conduzido pela rotação do rotor, e em determinada altura, uma quantidade de óleo é injetada para misturar com esse ar comprimido. E na sequência, a mistura ar e óleo vai sendo então enviada para as regiões posteriores à câmara de compressão. As características de um compressor de palheta.
construção compacta, funcionamento silencioso, contínuo e equilibrado e um fornecimento uniforme de ar comprimido. Também são caracterizados por sua alta eficiência e confiabilidade e por sua capacidade de operar por ciclos de trabalho contínuo, o que significa que eles não precisam parar durante a operação. Eles podem trabalhar em 100% do tempo. Eles operam com rotações mais baixas que os compressores de parafuso, o que, em consequência, vai resultar em menor desgaste e manutenção e também em maior vida útil do compressor. A rotação desse tipo de compressor que se encontra no mercado, ela vai ficar entre 1.500 e 3.000 RPM. Ainda, normalmente exigem lubrificação abundante, o que vai resultar numa redução do desgaste do anel estator e das palhetas e vai proporcionar refrigeração, o que aproxima esse processo de compressão de um processo isotérmico. Como nós vimos na aula anterior, um processo isotérmico ele consome menos energia do motor de acionamento, o que faz com que esse tipo de componente seja mais eficiente. Também existem compressores que operam sem lubrificação, mas eles, nesse caso, não são totalmente isentos de óleo. Então, nesse caso, o óleo é misturado com o ar com o objetivo de melhorar a vedação. Após a compressão, o óleo é separado por separadores mecânicos e pela ação da gravidade, enquanto o vapor de óleo ele precisa, para haver a separação, de uso de filtros coalescentes. Nessa figura nós vemos um modelo de um separador mecânico. Então, o óleo misturado com o ar, ele precisa percorrer uma trajetória determinada por as irregularidades feitas pelo separador. E em função do peso do óleo, da sua densidade, ele se depara e se choca muitas vezes com as paredes desse separador, o que promove a separação mecânica do ar comprimido, que segue, por ser mais leve, a sua trajetória até essa tubulação superior. Então, o ar segue isento de óleo e o óleo, então, ele é recuperado para novamente ser injetado no compressor. Aqui nós vemos um exemplo desse tipo de componente. Aqui um motor elétrico ligado diretamente no compressor, não há necessidade de uma transmissão mecânica intermediária, considerando que esse tipo de compressor já opera com rotações mais altas, o que é diferente de um compressor de pistão, em que a maioria deles trabalha em rotações mais baixas. E aqui nós vemos também um desenho ilustrativo das partes desse compressor. Então aqui nós vemos a entrada do ar, nós temos a região de admissão, as células formadas e aqui na região intermediária o ponto em que o óleo está sendo misturado com ar comprimido até se chegar na região de descarga. O segundo modelo de compressor rotativo de deslocamento positivo que nós estamos estudando são os chamados sopradores ou compressores Roots. E o nome compressor de lóbulos, também usado, ele se dá devido ao formato do par de, vamos dizer assim, de engrenagens utilizadas e que promovem o deslocamento do volume de ar da região de sucção para a região de descarga. As características desse compressor são que ele não produz alteração no volume de ar no interior do compressor e, consequentemente, esse tipo de compressor opera somente em baixas pressões, que ficam entre 0,1 e 1 bar, mas elas, em alguns casos, podem chegar a pressões um pouco mais altas, que são de 2 bar. Outra característica é que ele não necessita de lubrificação pelo formato dos lóbulos, que permite, em função das folgas estreitas, da sincronização e, como eu disse, dessa geometria diferenciada, uma vedação e que faz com que o ar seja deslocado.
e, consequentemente, as folgas são estreitas, o retorno desse ar acaba não sendo significativo. Contudo, ele precisa limitar os seus níveis de pressão a fim de manter a sua eficiência volumétrica, ou seja, minimizar os vazamentos internos e impedir o retorno desse ar da descarga para a sucção. Então, eles não necessitam de lubrificação e não existe contato entre os rotores e a carcaça. Uma desvantagem desse tipo de compressor, além da limitação de baixa pressão, são que eles produzem bastante ruído e operam com vazões médias de até 1.200 metros cúbicos por hora. Nessa outra animação, nós vemos um outro tipo de geometria para os lóbulos, que promovem o deslocamento de ar. O terceiro tipo de compressor aqui analisado é o compressor de parafusos. Então, esse compressor é dotado de uma carcaça onde giram dois rotores helicoidais em sentidos opostos. Um dos rotores possui lóbulos convexos, o outro uma depressão côncava e são denominados respectivamente de rotor macho e fêmea. Então, na animação, nós vemos de forma bastante elucidativa o funcionamento desse tipo de compressor. Então, essa sincronização que ocorre por meio de um par de engrenagens, ela permite então que esse ar de admissão ele seja conduzido entre os vãos, entre os dois rotores, e faz com que, de forma bastante uniforme, ou seja, sem pulsação, esse ar comprimido seja transferido para a região de descarga. O atual slide mostra as fases de operação desse tipo de compressor. Então, ele vai ocupar esse espaço vazio na entrada, na região de admissão, e em função da rotação do par de parafusos, esse ar então ele é conduzido para a região de descarga, assim como mostra a evolução do ar percorrendo o comprimento do conjunto de parafusos. Então, na região laranja, ele avançou para a região intermediária até chegar na região de descarga. Esses parafusos eles apresentam uma leve conicidade, o que indica que o volume interno vai sendo diminuído à medida em que o ar está sendo conduzido para a região de descarga. Ainda a nível de simulação, nível de demonstração do funcionamento, nós vemos aqui então um motor de acionamento ligado ao compressor de parafuso. Aqui nessa parte de baixo ilustra de forma mais didática esse parafuso. Nós temos aqui um filtro de sucção na entrada por onde está entrando o ar à pressão atmosférica. Esse ar dentro do compressor, ele novamente, assim como o compressor de palhetas, ele é misturado com o óleo que vem de um reservatório auxiliar, e a mistura ar mais óleo então é enviada para um separador. Nesse separador ocorre então a separação do óleo. Por ser mais leve, ele passa por um processo mecânico por filtros internos. O ar, por ser mais leve, então ele é deslocado para cima, passa aqui então novamente por um reservatório, por um filtro, e o óleo ele desce por apresentar uma massa específica superior. O ar então ele é filtrado e encaminhado limpo em uma temperatura adequada, após passar por um resfriador posterior para a região de descarga. Enquanto o óleo passa por um filtro, também passa por um resfriador desse óleo e novamente ele vai ser injetado dentro do compressor. As características dos compressores de parafuso são o ar deslocado praticamente livre de pulsações, ele necessita de uma válvula de retenção a qual vai estar localizada na descarga, uma vez que ele é um compressor rotativo, e a própria pressão poderia fazer o compressor atuar como um motor. Então, a válvula de retenção impede
esse problema. Ele é normalmente provido de silenciadores em função da alta velocidade de rotação desse tipo de compressor. Operam com lubrificação abundante, mas também existem compressores que trabalham isentos de lubrificação. O sistema desse tipo de compressor ele é considerado bastante eficiente, assim como no compressor de palhetas, e as temperaturas de descarga podem trabalhar, dependendo do fabricante, com níveis bem baixos, acima de 46 graus Celsius. Em comparação, por exemplo, aos compressores de pistão, muitas vezes as temperaturas de descarga são acima de 200 graus Celsius, o que exige o uso de resfriadores posteriores. Eles operam com vazões médias de até 750 metros cúbicos por hora e apresentam longa vida útil e alta confiabilidade. Outras características: eles também operam de forma contínua e as pressões de trabalho variam de 5 a 22 bar. Pode operar com velocidade variável, que esse é um diferencial desse tipo de compressor, e proporcionam alta eficiência, principalmente em compressores de 2 estágios. Na câmara de compressão, normalmente usa-se um fluido líquido, normalmente a água, para resfriar o ar, geralmente sem contato através de um trocador de calor. Então, nessa figura à direita, ela ilustra como funciona um compressor de 2 estágios. Então, nós temos o primeiro estágio, composto por um par de rotores maior, e depois esse ar ele vai ser encaminhado para um segundo estágio, e aqui se mostra as engrenagens que fazem a sincronização do par de parafusos, tanto do primeiro quanto do segundo estágio. Observando que o segundo estágio é composto por um par de parafusos menor, uma vez que o ar já chega nesse segundo estágio a uma pressão maior. Esse slide ele descreve essa característica diferenciada dos compressores de parafuso, que é a sua capacidade de trabalhar com velocidade variável. Então, esse tipo de compressores estão disponíveis desde projetos básicos até unidades de acionamento com velocidade variável. Os compressores de velocidade variável são uma boa opção para instalações que tenham flutuações em sua demanda de consumo. Então, um exemplo essa demanda variável seria a instalação de uma indústria que opera nos 3 turnos, onde essa demanda de vazão de ar comprimido ela pode estar oscilando durante o dia. Então, assim como a energia elétrica ela tem variação na demanda, chega horários, por exemplo, de próximo às 18 horas, que as pessoas estão indo para casa, em que há um maior consumo de energia elétrica. E nesses casos, muitas vezes, em alguns períodos do dia, ocorre uma demanda maior. Então, um compressor com velocidade variável, ele vai trabalhar na sua velocidade máxima nesses períodos de pico, enquanto nos períodos em que a demanda de ar comprimido é menor, ele pode trabalhar com velocidades mais baixas. Considerando o alto custo de produção do ar comprimido, a utilização dessa tecnologia com velocidade variável, ela pode gerar uma economia em torno de 35%. Então, nesse slide se apresentam as vantagens e desvantagens dos compressores de parafuso. Então, as desvantagens são alta velocidade de operação. O compressor, como ele precisa da injeção de óleo para melhorar suas condições operacionais, essa injeção pode contaminar o ar comprimido. Os compressores de estágio simples têm menor eficiência e os de duplo estágio são mais caros. E também outra limitação é que eles são mais sensíveis à contaminação do ambiente, o que requer que o ambiente de trabalho deles seja mais limpo. As vantagens desse tipo de compressor são projeto construtivo simples, custo médio de aquisição e manutenção, eles são fáceis de instalar, compostos por poucas partes móveis. No próprio compressor, normalmente está integrado um secador, que já permite que o ar já saia seco, e é o compressor mais popular da indústria.
Por ser esse compressor mais utilizado aí no meio industrial, então nós vamos fazer algumas comparações entre o compressor de parafuso e outros tipos. Então nesse slide ele é comparado com um compressor de pistão. Então o compressor de pistão tem como características mais importantes que ele fornece uma vazão intermitente, alta taxa de compressão por estágio, ou seja, o ar chega a uma pressão mais baixa e tem a capacidade de, na saída de um determinado estágio, já operar, já fornecer um nível de pressão mais alto. Trabalham com baixa vazão, com baixa velocidade, devido à presença de forças não balanceadas. Também o compressor de pistão necessita de grande quantidade de peças móveis e trabalha com lubrificação e necessita de lubrificação adequada e mais manutenção. Um compressor de parafuso, a vazão, o fornecimento de vazão é contínuo, a taxa de compressão é mais baixa, o nível de fornecimento de vazão é médio, operam com velocidades mais altas, pequena quantidade de peças móveis e necessita de pouca lubrificação e manutenção, também associado com o item anterior. A comparação entre um compressor de parafusos e o compressor de palhetas. O compressor de parafuso ele tem maior valor de aquisição, maior valor de manutenção desse componente, e a manutenção é mais cara e complexa. A manutenção pode chegar entre a 20% a 40% do valor de um compressor novo. E os compressores de maior tamanho apresentam um rendimento melhor. A rotação desse compressor varia entre 2.500 e 9.000 RPM. Eles apresentam uma grande longevidade, mesmo a longevidade aproximada aí de um compressor de palhetas, e a manutenção dos rolamentos se dá em aproximadamente 20.000 horas. Ele possui modelos que operam isentos de óleo, e os modelos com velocidade variável podem operar com 15% a 100% da carga, ou seja, normalmente entre 15% e 100% da sua velocidade nominal, o que pode proporcionar uma economia de até 35%. E quando eles operam sem carga, ou seja, com velocidade mínima, eles consomem apenas 35% da energia. E uma troca de óleo aproximadamente a cada 4.000 horas. Os compressores de palhetas, eles possuem um melhor rendimento volumétrico devido às suas folgas serem mais estreitas. Em compressores novos, esse rendimento volumétrico ele chega a ser entre 5% e 10% maior em comparação aos compressores mais rodados, e a manutenção pode alcançar um percentual de até 10% do compressor novo. Esse tipo de compressor, com abertura parcial de ar, eles podem operar com até 50% da carga, o que vai gerar uma economia em torno de 20%. A rotação desses compressores, aí, em média, vai ficar em torno de 1.750 RPM e a velocidade mínima entre 500 e 600 RPM, que significa que esses compressores não podem trabalhar com cargas tão baixas, enquanto um compressor de parafuso pode trabalhar com cargas de 15%, esses compressores podem trabalhar com cargas mínimas em torno de 50%. Por quê? Porque se a rotação desse compressor ficar muito baixa, ele não vai gerar força centrífuga que lança a palheta contra o anel estator, ou seja, não vai haver uma vedação correta entre as células, o que vai gerar um vazamento interno muito grande. Então a velocidade variável desse tipo de compressor fica entre 40% e 100% da velocidade nominal. E eles podem trabalhar acima de 100 mil horas sem sofrer um desgaste considerável nos seus elementos móveis. A troca de óleo recomendada é a cada 2.000 horas. E ainda por fim nós temos uma comparação entre os próprios compressores de parafuso. O compressor de parafuso que opera com velocidade variável e o compressor de parafuso que opera com velocidade fixa. Então, no compressor de parafuso de velocidade variável, ele pode
proporcionar um consumo de energia reduzido quando opera em velocidades mais baixas. Ele é mais silencioso por permitir operar em baixa rotação, maior vida útil do componente e baixa corrente de partida. As características de um compressor de parafuso de velocidade fixa são menor custo, maior disponibilidade de peças, são peças, esse tipo de compressor é um compressor mais simples, menores custos de manutenção e reparo e mais eficiente em ambientes com demanda uniforme. Então, se a demanda da instalação pneumática não for variável, o compressor de velocidade fixa ele é mais eficiente que o compressor de velocidade variável. Essas são as referências utilizadas para esta apresentação. Obrigado por assistir esta videoaula da Unidade Curricular de Sistemas Pneumáticos, que tratou do tema compressores de deslocamento positivo rotativos. A nossa próxima videoaula vai tratar do assunto turbocompressores.